O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a citar o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, em uma das suas falas. Em entrevista à Rádio Som Maior de Santa Catarina, Lula afirmou ter Bolsonaro como adversário principal na corrida presidencial e isso favorece a sua candidatura, mas que preferiria a polarização com o PSDB de Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin. Abre aspas, era um debate mais democrático, fecha aspas, afirmou o ex-presidente Lula. Nós vamos ouvir um comentário de Lula sobre essa declaração agora. E eu faço questão de falar do passado para reavivar a memória das pessoas. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete de hoje. Eu quero muito a sua participação, saber o que você pensa sobre isso. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro é, assim como disse o Lula, um adversário fácil na eleição? Sim ou não? A sua resposta no jovempan.com.br. E durante a mesma entrevista à Rádio Som Maior de Santa Catarina, Lula falou sobre as ideias que tem em relação a um outro assunto, regulação da mídia. Vamos ouvir. Olha, eu acho que em algum momento a sociedade brasileira vai fazer uma regulação, sobretudo na mídia, na regulação da televisão, da internet. Veja, você não vai regular jornal, você não vai regular revista, porque isso somos livres. Agora, quando você tem a internet funcionando com tanto fake news como você tem, eu não entendo, mas eu não sei como vai regular, mas em algum momento a sociedade brasileira vai ter que fazer esse debate e vai ter que ter uma regulação. Muito bem, são 5 horas e 33 minutos. Esses foram alguns trechos aí da fala de Lula hoje. Coloca o nosso time na tela, produção, por favor, porque, senhores, hoje pela manhã nós tivemos um evento aí que foi extremamente importante nessa disputa eleitoral de 2022, que foi a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB. E no discurso, meu querido Jorge Serrão, Geraldo Alckmin diz que Lula é a esperança da democracia brasileira. Eu quero um comentário seu sobre isso. Olha, se Lula é a esperança da democracia brasileira, essa democracia brasileira que não existe, ela está totalmente comprometida em seu futuro. Isso é assustador ouvir uma declaração dessa. O mesmo cara que já chamou em passado recente Lula de ladrão, de corrupto, de desonesto. Maravilha. Eles vão formar uma parceria fantástica se essa dupla vier realmente candidata à presidência da República do Brasil. E quando o Lula fala que ele gostaria de debater com os tucanos, claro, eram os primos, são aqueles que faziam a estratégia da troca, a estratégia das tesouras, saiu um entre o outro. Então, joguinho de comadre, nada a acrescentar ao Brasil, não tem. O que o Brasil precisa hoje é capitalismo, é avanço, é honestidade, e tanto PT quanto PSDB não conseguem oferecer mais essa segurança de honestidade, essa segurança de que vão trilhar o caminho do desenvolvimento, valorizando a iniciativa privada e não a utilização canalha e corrupta da máquina estatal. Muito bem, Marco, uma outra fala do Geraldo Alckmin, vou pegando aqui justamente alguns trechos para a gente ir repercutindo no nosso programa. Essa fala diz o seguinte: a presidente Dilma é uma pessoa honrada, séria e eu sempre disse isso. Ele sempre disse isso mesmo? O pior é que o Alckmin, ele sempre teve um tom respeitoso com relação a Dilma, ele nunca, enfim, atacou, ironizou. Só que quando você fala Alckmin, eu tento lembrar quem é Alckmin. Quem é esse cara? O que ele representa hoje para o cenário político brasileiro? Ele representa só uma coisa, a destruição do PSDB, graças ao Dória, né, com a última facada de Lula. Isso ele conseguiu. Parabéns, João Dória, que você conseguiu criar um inimigo político rastejante que foi lá entrar debaixo dessa bandeira vermelha que hoje, Paulo, sinceramente, para o Brasil, vamos supor que o Lula não tivesse esse esquema de corrupção, que o PT não fosse um partido que tivesse ingressado na presidência. Mesmo assim, todas as ideias que eles disseminam, que eles defendem, que eles protegem, que eles propalam, que eles propagam, são terríveis. Não tem nada de positivo nas ideias do PT.
nada de positivo no viés esquerdista que eles têm hoje. Não é um social-democrata. Vou falar até, o Deltan Dallagnol, por exemplo, ele tem um viés mais de esquerda. Ele vai sair candidato... O quê? Ele tem... O Deltan Dallagnol. Esquerda? Sim. Mas aí não. Aí ele também. mesmo fala isso. Aí eu vou falar uma coisa. É que nem falar que FHC não é de esquerda. Mas ele não é de esquerda. O FHC não é de esquerda. Aí é pra fechar. Ele se apresenta como social-democrata. Daqui a pouco você vai falar que até o Constantino é de esquerda. Conservador, o Deltan Vocês estão Dallagnol tirando isso? Que mundo eu tô aqui? O metaverso do Piperno. Nós podemos colocar, inclusive, trechos da entrevista que ele concedeu ao Morning Show na semana passada, falando que defende os valores da família, armamento. Meu Deus. Não sei de onde vocês estão tirando. Ele fala com todas as letras que no plano econômico ele é social-democrata, inclusive. Ele fala isso abertamente. É pra Ele fechar fala a mesmo. banca aí. Mas tudo bem. Não tem problema. O Deltan é um evangélico da Primeira Igreja Batista de Curitiba. É isso. É um religioso conservador na linha da... Nossa, agora você Não. Conservador na linha da religião dele. Agora, politicamente, ele já disse que é social-democrata pela linha econômica. Abertamente. É isso. Mas tudo bem. Aqui é cheio de camaleão no Brasil, gente. Isso é verdade. Por isso não dá para usar esses conceitos imprecisos para definir essa gente que faz política no Brasil. Mas meu ponto aqui, Paulo, é só um. O Alckmin é a última representação da morte do PSDB. Tchau, PSDB. Pessoal, quem puder sair do PSDB, sai agora. Sai correndo, porque acabou. Esse partido não existe mais, tá? Aproveita agora, vai para qualquer outro partido. Aproveita a janela partidária aí. Com relação ao PT e ao Lula... não dá para levar em consideração, não dá para levar a sério quem defende isso. Uma coisa é o jovem bobinho lá, fumador de maconha, que o Piperno fala, né? Com a camiseta do Che Guevara. Né? Quer dizer Sim, uma coisa é o jovem petista é maconheiro, isso que você está dizendo. O jovem petista, ele é seduzido por um discurso romântico. É maconheiro, é isso que você estava falando? Não, você falou fumador de maconha. Não, eu tô falando daquela galera que gosta de pegar, de ficar elucubrando sobre direitos sociais e fica falando sobre Frida Kahlo e fica o tempo todo defendendo ideais é só o jovem de esquerda que fuma maconha para serem enfiados goela abaixo da população. É isso, é o estereótipo. Eu tô brincando com o estereótipo. Mas onde que você quer chegar? Vamos voltar Eu quero chegar aqui. Na história que a gente estava conversando. O PT, para quem não tem aí experiência, essa galera que vai votar entre 16, 18, 20 anos de idade, esse pessoal que não viu a história podre do PT dos últimos 14 anos lá de gestão deles, não pode se deixar seduzir pelo discurso bonitinho e estético e empático do PT. Tem que levar em consideração que é um discurso que tem esse véu bonitinho, mas que no fundo ele é um discurso autoritário, um discurso identitário, que só distende o tecido social e que não gera absolutamente nenhum tipo de desenvolvimento e progresso para o país. É isso. Me impressiona o Piperno não ver isso. Porque eu não sei se ele gosta desse autoritarismo, desse identitarismo que eles defendem tanto, mas o discurso do PT é um desastre para o Brasil. Prova disso é o Lula falando de regulação da mídia. Argentina. Olha para a Argentina. Piperno, por favor, em seguida o Constantino. Não, o identitarismo eu até defendo muita coisa, assim, em relação ao discurso do PT. Eu já fiz até um monte de críticas aqui, mas eu nem vou comentar, Marcos, essas baboseiras todas de resto, porque só duas coisas, olha... Ficamos sabendo, então, que os garotos aí, os teens eleitores aí, né? Essa galera do Paz e Amor e tal, os maconheiros, eles são eleitores da esquerda. Ou seja, a direita não, mas os maconheiros, os jovens maconheiros são tudo esquerda. Não, você que estava falando com essa garota, enfim, essa galera que fuma maconha. Quem inseriu a maconha no debate foi você. Eu sou super liberação de droga nesse aspecto. E outra coisa... Ficamos sabendo, então, essa é a revelação bombástica do dia, que o Dallagnol é de esquerda. Essa foi sensacional. Olha, outro dia eu tinha ouvido de um outro comentarista da casa aqui, que o como chama? O Moro era comunista. O Paulo Matias se lembra disso. Agora eu tô sabendo que... O Moro ou seja, é assim com a Ilana Zabó. A Lava Jato era comunista, Paulo Matias. Francamente, descobrimos isso agora, hein? Olha, pelo menos está virando um programa. Olha, esses comentários eles não têm muita seriedade, mas pelo menos eu acho que isso está virando um bom programa de humor. Vamos voltar para o fato político do dia, porque Alckmin se filiou ao PSB, fez um discurso vacinador, podemos dizer assim, em relação à rejeição que ele possui dentro da esquerda, né, Constantino? Então, esse negócio de esquerda e direita, só para finalizar, rótulos, né? Eu acho que a sua... A conexão do Constantino travou. Daqui a pouquinho o Constantino justifica e comenta justamente a avaliação dele sobre isso.